Alô, torcida tricolor, tudo bem, pessoal? As atenções agora são voltar pela 24ª, né, do Brasileirão, 24ª rodada, em que o Fluminense vai enfrentar o Remo, no seu domínio, lá no Maracanã, 16 horas, tá bom? Ganso vai ter espaço e em definição para quem entra e para quem sai. Bom, a postura do Fluminense já mudou, clima mais alegre, tá certo? Mais extrovertido, ou seja, já mudou a forma de jogar. Efeito Marcão? Será? Então, eu vou dizer tudo isso e dizer quem é Platense, o adversário do Fluminense nas quartas de final, tá bom? Não sai daí não, pessoal, fique comigo que essas informações são importantíssimas logo depois da vinheta. Pois é, a turma do Ganso retomou o espaço no Flu, em que ele estava encostado, ele poderia até ter saído, né? Zubeldia praticamente isolou ele do elenco do Fluminense, e aí o que acontece? Uma virada de mesa aí, foi muito importante a participação do Ganso para o Fluminense diante de 2 jogos, contra o Palmeiras e também contra a Rivadavia, tá bom? Então, é só colocar o Ganso no espaço que ele sabe jogar, e acabou. Tá bom? Você coloca 2 volantes de contenção para ficar sempre auxiliando aí na marcação. Tá bom? Outra. Quem é Platense, pessoal? Platense é um time novo aí da Argentina, mais um time argentino, e que seu técnico é freguês do Fluminense. Você sabia disso? Pois é, o técnico do Platense é freguês do Tricolor. Já foi alvo, viu? Tá bom? E é um time não é bobo, tá certo? Ganhou do Corinthians na primeira fase. Tá bom? Tradicional argentino, o adversário do Flamengo disputa pela primeira vez a Libertadores, que foi conquistada, né, na última quarta-feira. Tá bom? Dizendo o seguinte, na verdade, a conquista nacional apresentou uma característica que se repetiu na Libertadores, a capacidade de obter resultados importantes fora de casa. Todas as classificações diante dos grandes argentinos vieram como visitante, 2 por 1-0 e uma nos pênaltis contra o River e no Monumental. Bom, lembrando, pessoal, que na Libertadores o Platense perdeu fora de casa para o Independente do Santa Fé, da Colômbia. Em compensação, conquistou vitórias sobre Corinthians e lá no Neoquímica Arena, viu? Tá bom? O Platense é um dos clubes que participaram da profissionalização do futebol argentino e figura entre os 20 que se disputam a elite do país. É o Platense. Tem que ter cuidado com esse time aí, que pode ser surpresa, mas o Fluminense vai ter a capacidade de superar isso aí e fazer sua classificação logo diante do Maracanã. Tá bom? Bom, pessoal, amanhã já tem Fluminense e Remo, certo? Diretamente do Maracanã, às 16 horas. Fluminense tá com 3 pontos a menos que o Atlético Paranaense, tá certo? É o 4º colocado. Então precisa retomar essa colocação na 3ª posição, tá certo? 24ª rodada, tá bom? Nesse caso aqui o Fluminense tem 38 pontos e o Atlético Paranaense 41. Se o Fluminense ganhar, empata com o Atlético Paranaense no saldo de gols. O Fluminense pode até tirar essa posição do Atlético Paranaense. Então o Atlético Paranaense na sua casa joga muito, mas dentro do Maracanã o Fluminense tem que fazer o seu dever de casa e a obrigação ganhar do Remo. Eu sei que futebol não tem lógica, futebol não é ciência exata, que tudo pode acontecer, mas o Fluminense desempenhando sua boa postura, um bom jogo, atuando bem, com certeza pode sair com a vitória diante do Remo. Por outro lado, será se a base agora vai ter vez de jogar um jogo assim, que não é tão expressivo assim? Será? Marcão vai colocar Kelvin Felipe para jogar? Incente alguém da base? Quem é que sai, quem é que entra? Tá bom? Então, isso é o Fluminense que deu uma virada de chave a partir do jogo contra o Palmeiras e a classificação que ocorreu no meio de semana na Libertadores. Convenhamos, torcida tricolor, o Fluminense precisa agora ter mais empenho, mais trabalho, tá certo? E mais jogadas trabalhadas. Capitão orientando, Thiago Silva, a zaga, o meio campo, isso mobiliza o time. Então todo time
em prol do nosso capitão, está se saindo muito bem. Ou seja, como se o Thiago Silva fosse um auxiliar técnico do Marcão dentro de campo. Tá bom? E isso é fundamental. Tá bom? Então, não esqueçamos, pessoal, amanhã as atenções são voltadas para o Campeonato Brasileiro. Tá ok? A Libertadores só vai acontecer só daqui a 15 dias. Aí o Fluminense vai ter tempo de se organizar mais taticamente. Não é isso, Marcão? E o Marcão será efetivado como treinador? A diretoria está resolvendo. E você, torcedor, você concorda ou não? Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, sua análise sobre o Marcão como novo treinador do Fluminense. Tá ok? Então, deixe o seu like, compartilhe e faça sua inscrição. Francisco Humberto, o professor tricolor, sempre com você, todos os dias, com conteúdo do Fluminense. Bom dia!